ao nosso podcast Em Sintonia com Você. O meu bate-papo vai ser com uma pessoa maravilhosa, a minha sócia linda do Sintonia, Jusilene Maciel, terapeuta. Seja muito bem-vinda, Ju. Gratidão, amiga. Você acredita que algumas pessoas chegam na nossa vida para nos despertar e não para permanecer? Acredito sim. A gente conhece pessoas todo o tempo, né? Todo momento. E tem pessoas que chegam com um propósito, né? E acredito que as pessoas que despertam, que ajudam, né? Nosso despertar da consciência. E nada é para sempre, nada permanece, né? E tem pessoas que permanecem realmente em nossas vidas e tem pessoas que é só por aquele instante. Que foi o nosso caso. Que foi o nosso caso, exatamente. Olha que lindo. Que foi o nosso caso. E qual energia mais falta no mundo atualmente? Acredito que seja a presença. As pessoas estão muito muito conectadas com a vida virtual do que a conexão humana, né? Falta o diálogo, o acolhimento. Se o universo pudesse responder apenas uma pergunta sua, qual seria? O que falta na humanidade para as pessoas melhorar? Para as pessoas se unirem mais. Porque falta ainda muita coisa ainda, né, gente? Todo mundo aqui tem uma missão, todo mundo veio com um propósito, né? Por isso que a gente está aqui nessa terra aprendendo, né? A gente aprende a todo momento. Por isso que a gente está aqui nessa terra por uma missão. Mas o que falta mesmo é no mundo. E eu perguntaria para o universo o que falta para mudar. A mudança do mundo. A mudança no mundo. A paz, a união. O amor. O amor, principalmente o amor. O amor ao próximo, né? Existe alguma diferença entre intuição e memória da alma? Sim. A intuição é um pressentimento, né? A intuição ela é o presente. E a memória da alma ela é voltada ao passado, né? Tipo, o que tu já carregou em outras existências. Ju, na tua opinião, o que mais bloqueia a conexão espiritual das pessoas hoje? O medo de se encontrar, né? Se ver realmente quem tu é, o que tu veio fazer aqui, qual a sua missão, né? As pessoas, ela tem medo de se aprofundar da verdade, né? Saber da sua verdade, da sua essência. Você acha que algumas dores emocionais aparecem quando nos afastamos da nossa essência? Talvez, muito depende das dores, né? Algumas dores ela veio eu acredito que muito na dor que a gente aprende, né? Algumas elas veio para nos fortalecer e outras dores elas surgem como um chamado para se olhar para si mesmo, dentro de si, para se conectar contigo. E qual experiência fez você confiar mais no invisível? Muito tempo atrás, quando eu trabalhava como CLT, né? Eu conheci uma menina e ela me convidou para ir numa festa. E eu tava com vontade de ir, sabe? Mas me veio uma intuição, uma coisa que antes eu não sabia o que era. E me veio uma intuição, uma coisa, um pressentimento, não, eu não vou ir. E depois, no outro dia seguinte, eu vi que teve uma fatalidade, né? Aconteceu bem, bem terrível lá na Cidade Baixa. E eu comecei a acreditar. E eu vi aquilo, meu Deus, era pra mim estar lá junto, sabe? Daí hoje eu acredito muito, sabe, na minha intuição. Daí ela aflorou bem mais, sabe? Porque eu achei incrível aquilo, incrível. Meu Deus, imagina, era pra mim estar ali, naquele momento, naquele determinado momento. E Deus, assim, meu anjo da guarda, sabe? A intenção, no momento ali, eu não me deu uma vontade, porque no início, quando ela me convidou, eu tava com vontade de ir.
Mas me deu uma sensação estranha. Cheguei em casa, dela, Ju, vamos ir, não sei o que, vamos, eu te busco de Uber, não sei o que. Eu falei, amiga, daí veio uma sensação, meu coração apertado, assim, amiga, não vou ir, não vai. Mas ali, a partir daquele momento, no outro dia seguinte, quando eu fiquei sabendo, daí eu acreditei. Daí eu acreditei. E como que foi teu despertar espiritual? Bem dolorido. Muito dolorido. Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico. Eu não conseguia nem... teve um momento nessa fase, né, do meu despertar, eu não conseguia sair pra rua. Teve uma crise forte que eu tive, que a minha tia me levou né, no hospital, e eu comecei a tomar remédio controlado. Aí daí eu fiquei 1 mês tomando remédio. E eu fiquei pensando, não, eu tenho que controlar minha mente, eu não posso depender de remédio. Não é possível, porque eu me vi muito, sabe, robótica, assim, sabe, muito, não era eu. Daí eu falei, não, eu não preciso de remédio. E aí eu fui indo, assim, muito devagar o meu despertar, assim, sabe. Aí eu fiz um curso de cuidadora de idosos, e aí fiquei 1 semana. Até a minha sogra me buscou. E eu peguei muito, eu pressenti muito a energia das pessoas, sabe? O sofrimento das pessoas. Então eu peguei, e nesse momento daí eu tive a crise de ansiedade. Aí a minha sogra, daí ligaram pra minha sogra, daí a enfermeira me tirou minha pressão, tava com pressão alta. Mas foi então, bem... o teu despertar, meu despertar foi bem intenso, bem dolorido, assim, sim, sabe? Mas ele foi um despertar que tu foi sentindo em ti, foi na prática também. E foi tudo num momento difícil, assim, quando eu perdi a minha avó, né? Foi quando eu me separei, na minha separação. Aí quando eu fui morar sozinha com meu filho, e eu não conseguia ficar sozinha. Eu falava, amiga, dorme aqui comigo, eu não conseguia, sabe? Foi aonde que eu me encontrei. Sabe, quando eu fiquei sozinha e me vi, eu olhei assim, tipo, e eu falei, meu Deus, eu consigo dar conta, sabe? Veio uma força, uma fé inacreditável. Eu consigo dar conta, eu consigo ficar sozinha. Foi aonde que eu me encontrei comigo mesma, foi onde que eu fiz cursos de Reiki, foi onde que eu comecei a ler livros, me aprofundei bem mais, comecei a querer fazer outros cursos, porque foi a primeiro Reiki que eu fiz foi quando eu estava nesse processo, que eu não me conhecia, eu estava totalmente perdida, não sabia quem era eu. Começou a realmente encontrar com a tua essência. Encontrar com a minha essência. Foi bem no momento assim, difícil na minha vida, porque eu acredito que no momento difícil é onde a gente se encontra. Muito. É onde a gente aprende. Se nós estamos abertos para aquele momento, para vivenciar aquilo com presença, com integridade e com sabedoria, que foi o teu caso, tu buscou ajuda de uma forma, ajuda, né? Eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu tenho que procurar ajuda. Foi onde que eu me apaixonei no mundo de terapias, assim. Foi onde que eu fiz o Reiki primeiro e comecei a ficar apaixonada cada vez mais. Porque eu acredito que todo mundo tem os seus obscuros, né? Todo mundo tem que passar por isso dentro. Sim. E só que se permitir, sabe, se conhecer, sabe? Porque foi aonde que chegou o momento da minha vida que eu falei, não, mas só um pouquinho. Por que eu tô sentindo isso? Né? Por que eu tô passando por esse sentimento? O que esse sentimento tá me ensinando? É incrível, assim, o despertar. E trazendo pro teu lado um pouco mais pessoal, você já chorou em silêncio pedindo ao universo um sinal para continuar? Muito. Eu já entrei em depressão e nesse meu processo de depressão eu já tentei, né, me matar. Mas é nesse momento assim que a gente busca a fé. Foi onde que eu tenho certeza que tudo que eu passei, que a gente passa, porque todas as pessoas passam por dor, não existe perfeição aqui. Aqui a gente veio aqui para evoluir, a gente tá aqui por uma missãozinha, né? Cada um tem a sua. Então eu passei por essa depressão, acredito muito, mas para mim buscar a fé, sabe? Foi aonde que me agarrei em Deus, ao universo, e vi que eu não estava sozinha. Nós nunca estamos sozinhos. Que a gente não tá sozinha. Qual parte de você ainda te emociona profundamente?
que ninguém conhece, que tu nunca tenha contado pra ninguém, que eu não saiba, alguma coisa que ainda só de tu falar já te dá vontade de chorar, por exemplo. Dores, porque eu sei que eu tenho que mudar muita coisa. Eu sei que eu tenho traumas ainda que eu não consegui ter a cura. E então eu tenho a maior gratidão por ter te conhecido, porque eu sei que nesse meu processo eu vou chorar. Pode chorar! Porque eu sei que Deus colocou a gente no nosso caminho com um propósito. E eu sei que começou a minha cura aí. Gratidão. Ai, tu fez eu chorar. Eu falei, alguém ia chorar. Ai, toma aguinha, relaxa. Tu vai ter oportunidade de fazer até um revanche comigo. E...